Se você sofre com depressão, eu tenho certeza que você tem momentos em que você fica preso no passado, pensando nos seus arrependimentos, pensando em coisas que não deram certo, pensando em quanto você errou, quanto que você é culpado e você não chega a soluções nenhuma. Eu tenho certeza que isso deixa você drenado e sem concentração. Por isso que nesse vídeo eu vou te falar como deixar o passado para trás com 4 passos práticos para lidar com arrependimento. Olá, se você não me conhece, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra, sou psiquiatra clínico, eu atendo na prática e eu sou fundador do canal Saúde da Mente. Se você quer saber sobre neurociência, saúde mental e estratégias que funcionam de verdade, não deixe de se inscrever, aperta aqui o botão para se inscrever e ligar o sininho. Um tempo atrás eu atendi um paciente, vou mudar aqui alguns detalhes, na verdade ele trabalhava com ciência da computação. Ele era um programador, ele era chefe de TI de uma empresa grande, uma multinacional, mas ele estava num quadro depressivo, um quadro depressivo leve a moderado. O que aconteceu? Com o quadro depressivo a gente tende a cometer mais erros. Por quê? Porque tem uma lentidão de raciocínio, uma dificuldade de manter informações na memória, a gente tende a esquecer as instruções, a gente tende a ter dificuldade em prestar atenção por muito tempo em tarefas prolongadas. E o que aconteceu? Ele de fato acabou cometendo um erro num algoritmo que ele tinha que fazer. Eu não entendo muito bem essa parte, mas parece que um erro que de fato levou a um bug lá no sistema e ele de fato foi chamado a atenção pelo supervisor dele. E muitas pessoas com depressão, elas têm não só uma falta de energia, não só um sentimento de paralisação e tristeza, mas às vezes elas têm uma dificuldade em controlar as emoções. Ele teve uma explosão, uma resposta de uma forma muito, vamos dizer assim, raivosa, que não deixou a situação nada boa. E depois o que aconteceu nos próximos dias foi que ele ficou fixado nesse erro. Ele não parava de pensar nisso. Antes de continuar o vídeo, eu quero te fazer um convite muito rápido, mas muito especial. Aqui embaixo do vídeo tem um link na descrição e esse link é para você se inscrever gratuitamente no Protocolo Supere a Depressão. É um evento que ocorre pouquíssimas vezes por ano, ele é online, ele é gratuito, acontece desde 2020 e vai acontecer agora nos próximos dias, em que eu reúno todo o conhecimento científico mais atualizado que existe, junto com a minha experiência prática como médico e coloco para você de forma estruturada, organizada, um passo a passo do caminho mais rápido para você poder superar a depressão, curar a depressão de forma definitiva usando métodos práticos, naturais, que são padrão ouro no mundo inteiro, para você poder recuperar a vitalidade, recuperar a energia, recuperar a motivação, o colorido nas coisas e deixar para trás a angústia, o cansaço, essa névoa mental, esses sentimentos, esses pensamentos de crítica, de culpa e de inutilidade. Esse vai ser o tratamento, né? Na verdade é o tratamento mais eficaz que existe, é o melhor tratamento do mundo para a depressão. Isso vai ser dado nesse protocolo. Para você fazer parte, é só você se inscrever e entrar no grupo de WhatsApp. Isso é fundamental porque por lá você recebe materiais, PDFs, onde você vai encontrar técnicas que são imediatas e técnicas que são permanentes para remodelar o seu cérebro, ativar sinapses que estão desligadas e conseguir com que você tenha uma cura permanente, natural e se liberte tanto da depressão quanto das medicações. Então, não perca tempo, se inscreve aqui no link e bora voltar para o vídeo. Ele ficava repassando tudo que ele tinha feito, todos os passos, onde tinha sido que ele errou, ele ficava se culpando, morrendo de medo de ser demitido, ele ficava se julgando, ele tinha raiva também ao mesmo tempo do chefe. E o que aconteceu é que ele entrava num famoso ciclo que a gente vê em quadros depressivos, um ciclo de autopunição, um ciclo de falta de valor próprio, né, diminuindo o seu valor, e um ciclo de desesperança, ou seja, eu não errei, mas eu sou uma pessoa errada. Isso, na verdade, é um ciclo que a depressão faz com que você entre e faz com que você se mantenha. Isso só tem 2 desfechos, você vai ficar mais desconcentrado, com menos energia, e a chance de você cometer mais erros e isso ir se perpetuando, virando uma bola de neve, é muito grande. Por isso que a gente precisa cortar esse ciclo o mais rápido possível e é isso que a gente vai começar a fazer agora. Bom, então aqui eu separei, né, eu gosto de colocar no flip chart para organizar, né, eu sempre digo que
inimigos invisíveis, eles são invencíveis, e na depressão isso é muito importante. A gente sempre vai tornar os problemas concretos, e escrever faz muita diferença. Bom, é por isso que um dos motivos que eu uso o Flipchart também é para organizar meu pensamento, mas isso daqui é baseado, é uma adaptação de técnicas de alguns tipos de terapia que são mais focadas em trabalhar habilidades que vão ser específicas para você combater sintomas da depressão. Então aqui são, de fato, técnicas baseadas na terapia cognitiva, na terapia de aceitação e compromisso e também algumas técnicas baseadas em terapias de afeto positivo. Mas você não precisa saber nada disso, é só para explicar da onde que eu tirei. Então vamos lá, o primeiro passo não importa o que aconteceu, e eu sei que isso vai parecer até um pouco difícil no começo, não estou dizendo que seja fácil, mas confie em mim que isso vai ajudar você a sair desse ciclo muito mais rapidamente. É você esclarecer da forma mais clara possível, né, da forma mais específica possível, qual que foi o erro. O que é que você está arrependido por ter feito? O que eu quero dizer com isso? Na verdade, o que foi que você fez ou deixou de fazer? Qual que foi a consequência e quais as pessoas envolvidas? Isso, no começo, pode até parecer difícil, mas por que eu estou dizendo isso? Porque a depressão, ela mexe, né? Ela altera os nossos pensamentos, ela altera as nossas memórias. E uma das coisas que ela faz com as nossas memórias é deixar nossas memórias abstratas. Abstratas, a gente lembra vagamente das coisas, mas a emoção fica muito concreta. E isso é uma péssima forma de lidar com problemas e resolver problemas. Então, memórias abstratas, elas são inimigos, elas são traiçoeiras, elas são como se fosse ali um canto da sereia, né? Ou seja, a sereia tem aquele canto encantador, irresistível, ela vai te chamando para algo que você acha que é positivo, mas você não consegue sair, ela vai te devorar. Então, pensamentos abstratos, não. A gente transforma eles em pensamentos específicos, concretos, e isso não pode até no começo falar, poxa, mas isso não vai me deixar mais culpado? Não, pode confiar em mim. Então, deixa um pensamento concreto. O que foi que eu fiz? O que eu não fiz? Consequências e quem que estava envolvido, certo? Segundo passo, você vai combater o ato ou a compulsão por ruminar. Isso é algo que parece um pouco difícil de entender para quem não tem depressão, mas a depressão faz com que, por mais que você saiba e ficar pensando no erro do passado seja uma coisa ruim, você tenha uma tendência a fazer isso. É mais ou menos igual, por exemplo, eu quando era criança, tinha, né, enfim, qualquer criança vai toda hora cair, esfolar o joelho e tal, e você tem aquela casquinha na ferida. A gente sabe que cutucar essa casquinha não vai trazer nada de bom, mas por algum motivo a gente tem uma tentação de cutucar essa casquinha na ferida, e quanto mais a gente cutuca, mais vontade tem de cutucar. A ruminação é mais ou menos assim no quadro depressivo, tá? Ela vai, ao mesmo tempo, ser algo que você sabe que faz mal, mas ela vai ser algo sedutor. Por quê? Porque ela vai dar a impressão para você que você vai pensar no passado e resolver um problema. Mas isso não é verdade. Aliás, assim, se você não resolve um problema pensando sobre o passado em 10, 15 minutos, tenha certeza, você não vai resolver esse problema. Isso só vai fazer você se sentir pior. Bom, então, combater, assim, você assumir o compromisso de combater a ruminação, certo? Não que seja fácil, mas assumir o compromisso é importante. O que mais? Você vai combater a vergonha e a culpa. Vergonha e culpa aqui eu estou colocando basicamente no sentido de existe uma generalização, um erro de pensamento, uma armadilha mental da depressão. Ela faz com que a gente considere erros que são nada mais do que comportamentos que a gente teve que talvez não tenham sido adequados, né? Ela confunde o erro com quem nós somos, ou ela faz com que o erro tenha o significado de que nós somos errados, e isso sempre é mentira. Então, combater a vergonha, combater a culpa é você separar o seu erro de quem você é. Ou seja, um erro não faz de você uma pessoa errada, por mais que o seu cérebro diga para você que faz nesse momento. Bom, e quais as estratégias a gente tem para poder fazer isso, né? Então são estratégias baseadas nesses tipos de terapia que eu falei, né? Então isso é o princípio, mas como que eu faço na prática?
Na prática, eu coloquei aqui, na verdade, seis pequenos passos. Vai precisar treinar um pouco, você não precisa acertar de primeira, aliás, você não vai acertar de primeira, porque você está aprendendo. E tudo bem, porque errar é a forma mais rápida de aprender, tá bom? Então aqui você vai errar de forma gloriosa, de propósito. Então, o R aqui é de você começar a reconhecer quando você está nisso. Nem sempre é fácil. Você vai reconhecer e vai rotular. Ou seja, quando você se pegar pensando no passado, você vai reconhecer, você vai dar nome para isso. Você vai falar, esse é um pensamento da depressão, esse pensamento não é meu, certo? Qual que é o A? O A, na verdade, você vai... É uma técnica da ACT, que é basicamente você vai separar você da sua depressão. Ou seja, você vai, na verdade, externalizar a sua depressão como se fosse algo diferente de você. De fato, ela é como se fosse um parasita cerebral. A maior mentira que a depressão te conta é que ela não existe. Então a gente vai dar nome, vai dar corpo para ela. E a gente vai tratar ela como um ser diferente, que está ali, né, incomodando, mas que não tem poder sobre a gente. Uma das formas de fazer isso é você agradecer a sua mente depressiva, o cérebro depressivo. Obrigado, agradeço por você tentar me proteger, mas agora não. Então você vai agradecer, mas você não vai comprar essa ideia, como se fosse um vendedor chato tentando te empurrar alguma coisa que você não quer. Você vai agradecer a sua mente depressiva, certo? Você pode desenhar, você pode dar um nome para ela também. E você vai tentar o quê? Encarar esses pensamentos como o quê? Uma história que ela está te contando para tentar te vender uma ideia de que você não tem valor e de que a vida não vale a pena. Então você vai o quê? Agradecer a depressão e vai encarar esse pensamento como uma história para boi dormir, como uma história de vendedor chato que fica insistindo em te empurrar alguma coisa quando você claramente não quer aquilo, certo? Bom, e quais são esses 3 Cs que eu coloquei aqui? Aí uma vez que você faz isso, você vai agir de forma diferente do que a ruminação quer. Você vai agir de que forma? Primeiro você vai agir com compaixão. Compaixão, o que é isso, hein? Compaixão, muita gente encara de uma forma diferente. Compaixão quer dizer o quê? Ela tem alguns elementos. Primeiro, você sofre assim como todo mundo sofre. O seu sofrimento não é único seu. A gente tem a gente é unido na espécie humana pelo sofrimento. Então a gente reconhecer um sofrimento comum da humanidade. Isso diminui o sentimento de solidão. Eu sei que hoje em dia as redes sociais, elas vão com certeza magnificar isso, porque ninguém sofre no Instagram, né? Mas você reconhecer que esse sofrimento, ou saber que esse sofrimento não ocorre só com você, e isso só te faz uma coisa, te faz humano. Por quê? Porque nós somos unidos por uma humanidade comum, por um sofrimento que une a todos nós. Então esse sofrimento é compartilhado, você não está sozinho nele, tá? E você reconhecer isso e desejar que isso seja aliviado em você, como seja aliviado em todas as pessoas que sofrem com isso também, tá? Fazer esse exercício tira o foco de você, coloca você como colaborador da comunidade, e isso é algo que contradiz o pensamento depressivo. Tenta, confia em mim, vê o que você sente depois. O que mais que você vai fazer? Você vai se conectar. Você vai se conectar com alguma outra coisa que te puxe para fora daqui. Por exemplo, você vai se conectar ou com alguma outra pessoa, de preferência alguém que, enfim, seja uma pessoa compassiva, né? Mas você vai, ou então você vai se conectar com alguma atividade. Uma atividade que prenda a sua atenção. E de preferência com alguma atividade que seja concreta, que trabalhe o raciocínio concreto. Ou seja, a gente não vai se conectar com algo que você tem que pensar abstratamente sobre assuntos X, ou ler um livro de filosofia, ler um livro de ciências humanas. Não, você vai se conectar com uma atividade que você tem que fazer coisas bastante concretas. Por exemplo, escrever, por exemplo, desenhar, por exemplo, às vezes montar um quebra-cabeça, ou fazer algo que você está vendo e você tem que prestar atenção naquele objeto de forma concreta. Porque a concretude no pensamento, ela é algo que é fundamental para combater a ruminação e para combater esse pensamento ultra abstrato da depressão. Claro que a gente tem que ter um equilíbrio, sim, mas nem em quadros depressivos não. Em quadros depressivos, a gente ter concentração e se focar em coisas concretas, isso é uma coisa fundamental para você poder melhorar a sua concentração e sair da ruminação. Bom, qual que é esse V? Esse V tem a ver com você
identificar ou se lembrar dos seus valores. Valores é uma palavra que está muito em moda, né, na psiquiatria, na psicologia. Valores, basicamente, o que é? Valores é o que? É a sua bússola ou o seu GPS da vida que você quer ter. Ou seja, em cada área da vida, como que eu quero ser, onde que eu quero chegar, tá? E tem milhares de exercícios para você achar valores. Quando a gente tem milhares de coisas, a gente fica paralisado. Então eu vou trazer aqui 4 opções, 4 áreas da vida em que você vai identificar os seus valores. Eu estou me baseando numa terapia que tem se mostrado muito eficaz para a depressão, que é a ADEPT, feita por um psicólogo chamado Barney Dunn. Você vai ver quais são os valores, ou seja, que vida que você quer levar, aonde você quer chegar, que direção você quer que a sua vida caminhe em termos de vocação, em termos de autocuidado. Sim, autocuidado vai ser algo que você vai valorizar. Em termos de lazer e em termos de relacionamentos. Por que são esses 4? Porque foram testados e se mostraram eficazes, tá? Então você vai pegar cada uma dessas áreas. Vocação inclui profissão, inclui você se sentir competente naquilo que você faz e ser reconhecido por isso. Autocuidado, o quanto assim você fazer coisas que são boas para você mesmo, ou seja, você ser aquela pessoa que é responsável por você como enfim, a maior digamos, o maior responsável por você que existe é você mesmo, né? Então você vai se tratar com o cuidado que você trataria qualquer outra pessoa que você gosta. Lazer e relacionamento. Você vai colocar ali numa frase como que você gostaria que a sua vida fosse em cada uma dessas áreas, tá? E aí você vai agir no presente, ou seja, agir no presente na direção dos seus valores. Importante entender que o passado é útil na medida que ele traz soluções para o nosso futuro. Então, a gente não fica preso no passado. Aliás, é um erro você se envolver em qualquer terapia que fala muito do passado quando você está deprimido. Por quê? Aliás, é um erro sempre, mesmo se você não estiver deprimido. Por quê? Porque, na verdade, o passado tem a única função de fazer com que a gente mude o presente e o futuro. Então, agindo aqui, você especificando, você vai falar, poxa, como que eu posso, então, a partir disso, agir de acordo com isso que eu quero fazer. E não necessariamente você vai resolver o problema. Pode ser que você consiga consertar, pode ser que você consiga pedir desculpas, que sempre é algo que tende a ser melhor do que não pedir, mas como que você vai estabelecer isso daqui? Você vai estabelecer isso com uma meta concreta, porque sem concretude a gente não consegue sair dessa armadilha. Então você vai agir no presente baseado nos seus valores. Então imagina que você tem, por exemplo, como um valor ser uma pessoa confiável, ser um profissional confiável, ser um pai confiável, alguém que as pessoas veem como alguém íntegro, alguém que vai lá, que cumpre aquilo que faz, alguém que faz um bom trabalho, né? Então você pode estabelecer ali, por exemplo, uma frase mais ou menos assim, né? Eu vou iniciar ou retomar o meu tratamento para depressão, que eu parei, porque eu tinha melhorado um pouquinho, mas não estava totalmente bem. Mas por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso porque eu valorizo ser alguém confiável e competente. Eu sei que se eu não eliminar a depressão, isso é impossível. E com quem que você vai contar com a ajuda? Aqui é importante por quê? Porque a gente, né, se você quer ir rápido, você vai sozinho, se você quer ir longe, você vai acompanhado. Todo mundo já falou essa frase uma vez na vida para você, né? Ditado sul-africano, mas que é verdade. Nós somos seres altamente sociais e sozinhos nós temos muito menos força. Então, com a ajuda de quem? Com a ajuda pode ser de um colega, pode ser de um parente, pode ser de um terapeuta, pode ser enfim, de um médico, pode ser de alguém que basicamente seja alguém que não te julga, que você, enfim, consegue não falar tudo o que passa pela sua cabeça, mas alguém que basicamente é uma pessoa que ela não é uma julgadora e sim uma executora, né? Alguém que seja focada em soluções e não que simplesmente fale de problemas. Eu sei que nem sempre é fácil, mas para isso que existem esses profissionais, e isso é uma forma interessante de você até julgar o profissional, tá? Um terapeuta pode ser um amigo, pode ser, enfim, um parente. Então você vai retomar o seu tratamento, por quê? Porque para você é importante ser alguém competente e confiável, a depressão ela não está deixando você fazer isso, você vai contar com a ajuda de um terapeuta, de um amigo, de um parente, e você vai
fazer isso, ou pelo menos iniciar essa ação até uma data. Até, por exemplo, terça-feira. Isso é importante. Isso é uma meta concreta e é importante que você anote isso. Será que você vai cumprir? Será que não? Não sei. Pode ser até que no começo você não cumpra, pode ser que você não consiga completar todas essas etapas. Aliás, provavelmente você não vai conseguir. Mas o foco aqui é em treinar o seu pensamento a ser um pensamento focado em soluções e não um pensamento que fica refém de um ciclo infinito de problemas. Tenta fazer uma dessas estratégias, tenta fazer passo a passo e tenta fazer da pior forma possível. Né? Aliás, de propósito, faça do pior jeito possível. E escreve aqui como que você se sentiu com isso. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas se você acha que isso pode ajudar ou ajudar outros. E nunca, jamais acredite em pensamentos que tiram o seu valor e tiram a sua esperança. Falta de esperança não é digamos, algo que o ser humano foi feito para ter. Sempre em que há um pensamento de que não tem jeito, esse pensamento está mentindo para você.